boa tarde. É com grande prazer que o Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário vem até aqui para começarmos a conversa sobre obesidade, né, uma patologia tão complexa e em que todos os níveis de atenção têm dado bastante preocupação por ser uma epidemia mundial. Então, eu me formei na UFSC em 2002, depois fiz o doutorado na USP e defendi em 2013 e fiz especialização em clínica médica e endocrinologia. Hoje eu sou médica endocrinologista no Hospital Universitário e no Centro Catarinense de Endocrinologia. Então, a gente vai começar discutindo um pouco que a patologia que a gente vai discutir, que é a obesidade, ela é muito complexa. É uma patologia um pouco diferente porque ela tem múltiplas origens. Origens que não são só genéticas, não são só por exemplo, uma deficiência ou um aumento de enzima ou hormônio, mas sim tem fatores socioeconômicos, culturais envolvidos e de ambiente, né? Então, são fatores biológicos, fisiológicos e sociais e a gente tem que saber que esse manejo vai ser por toda a vida do indivíduo. Existe um tempo, e não faz muito tempo, que os genes poupadores, ou seja, nós, os mais, na questão evolutiva, os genes poupadores eram os genes que poupavam energia, eram aqueles indivíduos que mais se adaptavam aos ambientes, porque havia escassez de comida. Então, por exemplo, essa escultura ela foi encontrada na Áustria e é uma figura paleolítica. Se acha que nessa época as pessoas que conseguiam guardar energia eram tidas como pessoas evoluídas, né, semideuses, enfim. Então essa é a Vênus de Willendorf, uma figura paleolítica. Só para a gente discutir um pouco, né, mudou muito desde o paleolítico para cá, em termos de oferta de comida e em termos de sedentarismo também. O objetivo do tratamento ele é redução de riscos e melhora da saúde geral. Então, as comorbidades presentes, a dislipidemia, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a apneia do sono e a osteoartrite, principalmente, são as comorbidades que estão envolvidas com a obesidade. Também as desordens afetivas do tipo transtorno compulsão alimentar, distúrbios emocionais, transtorno de ansiedade generalizada, depressão maior, e até assim, baixa autoestima, são encontrados associados muitas vezes, principalmente nos pacientes com obesidade grave. Então, se sabe que nos grupos com IMC maior, nós temos nessas séries uma incidência muito maior de transtornos psiquiátricos. Então, o objetivo do tratamento ainda é que o IMC venha para 25, 29, com dieta e atividade física, não pensar só na perda de peso em si, mas em tudo que a atividade física e a boa nutrição vai trazer para o indivíduo. Sempre pensar, todos esses objetivos que eu trouxe, depois eu vou apresentar a referência, que é do Guideline de Tratamento de Obesidade, tanto da ABESO, que saiu agora em 2016, Associação Brasileira de Obesidade, quanto outros guidelines, como o Guideline Europeu para Tratamento Multidisciplinar de Obesidade. Então, é muito interessante que a gente faça conta com o paciente, né? Falando com o indivíduo, pensando numa perda de peso realística, porque normalmente as pessoas querem perder peso, ou pensam em perder peso, ou nem pensam, mas elas não sabem quanto e nem quanto tempo devem fazer isso. Quanto seria possível, quanto seria saudável. Isso é uma dúvida muito frequente. E a perda de peso, além disso, tem que ser mantida e com objetivo a longo prazo. Então, é um tratamento normalmente longo, né? E é claro que se o paciente tem um IMC maior ou igual a 35 quilos por metro quadrado, ele vai ter normalmente uma perda de peso maior inicial. E o que seria o sucesso do tratamento? É uma manutenção da perda de peso, prevenção e tratamento dessas comorbidades. Aqui eu apresento um modelo de cuidado que é do Reino Unido. Então, aqui você vê a complexidade de um possível modelo de cuidado para a obesidade. Dentro desse modelo de cuidado, que ocupou 2 slides meus, a gente tem um primeiro apontamento, uma primeira consulta, que aí, então, é coletado dados, histórico dietético do paciente, saber quanto que ele faz de exercício, como que é a comida dele durante o dia. E
eles explicam o processo do modelo de cuidado e fazem um contrato com o paciente. A gente tem... Isso é uma técnica utilizada bastante em terapia de cognitivo-comportamental também, que é uma espécie de contrato, um compromisso do paciente com o tratamento, para que ele entenda que ele vai precisar fazer várias modificações, enfim, para ele se comprometer mais realisticamente, né? Numa segunda consulta, que é com o médico, aqui eu acho que não é só com o médico, pode ser com o médico ou com o enfermeiro, a discussão do risco da obesidade, os benefícios da perda de peso em saúde e pensar aí numa primeira perda de peso de 5% do peso total. Explicação sobre calorias, discussão de um diário completo, né? E assinar o contrato e pensar em 3 modificações comportamentais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ao invés da gente querer mudar a dieta toda, né, eles, não só aqui, mas em outros textos de terapia cognitivo-comportamental, sempre trabalhar com metas pequenas, assim, por exemplo, explicar para eles sobre o óleo e sobre bebidas açucaradas naquela consulta. Então, ali ele vai saber quanto que ele deveria estar usando de óleo e se deveria ou não estar usando bebidas açucaradas, se é muito o que ele usa ou não. Então, fazer metas pequenas a cada consulta para que isso seja atingível, né? Quanto mais a gente for objetivo com o indivíduo, mais ele entende, ele consegue saber qual vai ser a meta dele. Aí ali tem a discussão multiprofissional naquele círculo do meio, né? E vários círculos em volta que são estudo de sono, se ele apresenta apneia, dita por algum familiar, ou né, estudo do sono, classes de culinária, cozinha, um treinador físico, uma terapia psicológica, né? Aí ele coloca até hipnose ali como possível, né? Existem trabalhos mesmo com várias terapias psicológicas, cognitivas, enfim. Nutricionista, tudo isso junto, então ele vai saindo de uma aula para outra, passando por um processo cognitivo, e aí depois vai fazendo pelo menos uma consulta mensal, com o objetivo, né, assim que ele perder esse 5% que a gente comentou no começo, passar para 10%. E aí, indo até a gente conseguir aquele IMC que eu falei no início, que é de 25 a 29 quilos por metro quadrado. Depois de um ano, ele pode ir para um grupo de suporte, ou para cirurgia bariátrica, ou para o clínico geral, se ele melhorou da obesidade. Então, esse é um modelo de cuidado bem desenvolvido, assim, no sentido de bem robusto, né, e bem estruturado, que existe no Reino Unido. Eu mostrei aqui para a gente ter um exemplo, né? Então, no exame físico mínimo para acompanhamento médico, essa foto, essa imagem eu coloquei para a gente ver onde que fica ali a gordura intraabdominal, né? Por isso que o indivíduo vai ganhando gordura e vai se depositando entre os órgãos, né? Por que causa hipertensão? Por compressão da artéria renal também, né? Além da parte inflamatória. Então, a gordura ela vai se depositando em vários locais do organismo. Então, acho muito interessante a gente lembrar dessa imagem, para a gente lembrar de sempre fazer a cintura abdominal do paciente, né, do indivíduo. Então, o rastreamento inicial é com índice de massa corporal ainda. No idoso de 60 anos ou mais, aceita-se um índice de 22 a 27. Ali está errado, é quilos por metro quadrado, né, eu coloquei ao contrário. Circunferência abdominal, que é o ponto médio entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior, ela é ruim se for maior que 94 centímetros em homens e maior que 80 em mulheres. Então, é importante que a gente faça, no mínimo, esse exame físico. Aí tem a circunferência cervical, que ela também é interessante, né? Porque acima de 40 centímetros de circunferência cervical, que é o colarinho, né? A gente tem um risco bem maior de apneia do sono. Então, também fazemos a circunferência cervical. E, claro, é óbvio, pressão, né, glicemia de jejum, se fosse possível ter já desse cliente, desse indivíduo, seria o interessante.
Eu deixei algumas coisas de terapia cognitivo-comportamental até como assim, sugestão de leitura, porque a gente vê que na nossa formação, eu estou falando pela formação médica, a gente tem pouca discussão ainda de processo de aprendizado sobre mudança de estilo de vida. Então, os nossos alunos têm uma aula de 45 minutos em toda a graduação de medicina, né, que é de 6 anos, sobre mudança de estilo de vida. Realmente essa aula, até agora a gente está tentando modificar ela para ser talvez uma disciplina optativa, enfim, é um plano, porque não é nossa essa ideia. Existe um artigo que eu coloquei aqui, que é esse do Circulation, de 2016, que lá nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa também, que a maioria dos médicos não sabe orientar mudança de estilo de vida, né? Porque mudança de estilo de vida é uma coisa que você passa por alguns mitos, enfim. Então, como orientar um paciente? A primeira coisa é a entrevista que muda, né? A entrevista deve ser uma entrevista motivacional. Eu deixei 2 livros aqui, um livro que é Entrevista Motivacional no Cuidado da Saúde, para leitura. Mas como que funciona essa entrevista motivacional? Você pode ler, na internet tem vários trabalhos, principalmente de psicologia, sobre isso, mas se deve ao mínimo demonstrar empatia, desenvolver discrepância, ou seja, o comportamento que ele tem atualmente com o possível comportamento futuro, né? Como que seria essa mudança de atitude, evitar discussões, fluir com a resistência, ou seja, se o indivíduo diz para você, não, isso eu não farei. Então, ao invés de você se irritar, ao invés de você combater isso, você deixa esse assunto de lado, volta de uma outra forma, num outro momento, né? Estimular a autoeficácia, ou seja, escrever com ele aquilo que a gente falou dos contratos e das metas que ele próprio definiu, por que ele veio à unidade de saúde, e estabelecer metas e clarificar objetivos, ser bem objetivo, enquanto o médico vai ajudar, o profissional de saúde vai ajudar ele no quê, e ele também, qual é a tarefa dele para casa. Existe um guia que se chama Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Esse guia, ele tem ele completo, existe também a edição Pocket Bolso dele, que é muito interessante. E ele está em PDF livre no Google, o último foi de 2016, se eu não me engano, que foi esse que eu coloquei a capa aqui. Ele é um guia muito interessante porque ele é baseado, foi feita a pesquisa intercultural, ou seja, pegando vários estados, municípios, discutindo diferenças culturais na alimentação, que a gente tem bastante, né? Seria um bom material para se começar, por exemplo, um grupo de discussão na unidade básica. Eu acho que esse material é pouco usado. Eu falo para os alunos, pelo menos os que vêm, às vezes, da unidade básica, eles não conhecem esse guia, né? Então, a gente aqui que trabalha no hospital já terciário, a gente tem um atraso na obesidade. O paciente que chega no nosso ambulatório de bariátrica, ele chega com IMC de 50, é a média. Então, ou seja, esse paciente ele tem que ser operado rapidamente, porque a grande parte, ou uma parte considerável, tem risco de vida, né? Então, a gente está chegando tarde para a bariátrica, chegando tarde para atender esse paciente. Então, a gente tem que discutir esse guia alimentar, levar ele para as casas, né? Conversar com todo mundo, e não só com quem, mas com as mães, né? Que estão alimentando aí os filhos. Então, ali tem bastante orientação. Eu deixei no próximo slide uma opção que é utilizada, foi criada no Hospital das Clínicas de São Paulo. É uma dieta que é muito simples de utilização, mas é claro, necessita um nível cognitivo de compreensão um pouquinho maior. Às vezes o paciente vai ter que fazer algumas aulas, talvez uma aula, né? Nem todo paciente vai entender, mas ela é simples, que é a dieta dos pontos e recordatório alimentar. O recordatório alimentar é um instrumento que a maioria das pessoas conhece, que é escrever num caderno tudo que come e bebe por no mínimo 2 semanas e aí trazer para o profissional de saúde. Ali, junto com essas 2 semanas, no mesmo tempo que ele escreve o que come e bebe, ele pode, através de uma tabela que é fornecida, porque a dieta dos pontos ela tem aplicativo de graça nos celulares.
site free também, de graça, no computador, e disponível em várias mídias. Tem livros, papéis de PDF no Google, então é muito simples acessar. E nada mais é que um ponto é 3,6 calorias, não tem mistério. Se você fizer uma conta matemática, você chega na pontuação de qualquer alimentação. E normalmente a pessoa não varia muito a sua alimentação, se você for ver, num mês, né? Rapidamente você sabe, se você anotar tudo que come e bebe por um mês, onde está sendo, vamos dizer, o excesso alimentar. Então nessa dieta é importante, existe ali uma observação, tudo que é frito é multiplicado por 4 a pontuação, né? Por exemplo, a pessoa já fica apavorada, né? Nossa, mas multiplicado por 4 pontos, e isso é multiplicado por 4, né? Então, eu sempre discuto que eu acho uma dieta bem acessível. Aí algumas pessoas, alguns pacientes perguntam para nós, mas então, se eu quiser comer brigadeiro o dia inteiro, doce o dia inteiro, eu posso. Realmente, aí tem que entender que não é bem assim, né? Se você estiver comendo só doce, ela aceita, porque ela não é de qualidade, mas sim de calorias. Ela calcula calorias, não qualidade. Porém, a nutrição vinda só de doces, ela é muito precária, né? Ela só tem mais energia de ação rápida e não nutrição verdadeira, assim. Outra coisa que a gente sempre assinala como inicial para a primeira consulta, se quiser escolher um tema, é quanto de óleo a família usa e quanto de bebida açucarada, que seria refrigerante e suco de caixinha. Então, de óleo, o que seria uma casa normal? O que eu quero dizer uma casa normal? Uma casa que tem a cozinha normal, seria o aceitável em termos de óleo de cozinha. Eu estou falando de óleo de soja. 0,5 latas por pessoa, por casa, por mês. Isso é fácil de decorar, né? Lembrando assim, por exemplo, quantas pessoas convivem com o senhor? 4. E quantas latas vocês compram por mês? Eu compro 5. Opa, tá demais. Deveria ser quantas? 2 latas por mês, por casa, por essa casa, né? O nosso recorde aqui no Hospital Universitário foram 17 latas de óleo para um casal de idosos. A gente ficou realmente muito assustado, assim. Quem nos procurou foi a esposa, no caso, né? E falou tranquilamente, eu compro 17 latas de óleo. Então, às vezes, assim, ela não conecta dentro do cognitivo, não entendeu que aquilo tem relação com a obesidade, né? Porque põe no feijão, põe no arroz o óleo, frita. Inclusive, esse casal era interessante que ele era pescador, ele fritava peixe de manhã, de tarde, de noite, assim. Era muita fritura e eles não reutilizavam. Mas não é a questão de não reutilizar o óleo, a questão é que era muita fritura, né? Então, vê, ele chegou no hospital terciário e ninguém nunca, né, questionou a quantidade. Então, isso é um ponto inicial. Outro ponto é a quantidade de bebida açucarada, né? Porque ali tem açúcar disponível, a não ser que a pessoa seja, assim, a gente às vezes tem pessoas que têm trabalho muito extenuante físico e acabam usando mais bebidas açucaradas, né? Mas isso tem que ver daí com o nutricionista se ela está tendo um gasto energético para aquilo, tudo que ela está. Combate ao sedentarismo. Esse ponto é bem interessante porque os estudos têm mudado muito rapidamente em relação à atividade física, o que é ser uma pessoa sedentária. Hoje em dia, para não ser sedentária, a pessoa tem que caminhar 5.000 passos por dia. Ela já é considerada, segundo um trial bem grande atual, que a partir de 5.000 passos por dia é considerado ativo. Ou seja, o pedômetro é um aplicativo muito simples que tem... Eu estou falando bastante de celular porque é muito acessível o celular hoje em dia. A maioria das pessoas, eu não tenho o número agora, mas esses dias eu vi o número de pessoas que têm um celular no país é muito grande, assim, apesar independente de faixa social, eu quero dizer, né? Então, no pedômetro dá ele fica checando quantos passos por dia, então 5.000 passos por dia a pessoa não é mais sedentária, pelo menos. Então, ela pode, opções básicas, né? Descer um ponto de ônibus antes e após um mês aumentar a meta para 2 pontos de ônibus antes do trabalho,
Daí ele sempre, assim, muito comum dizer que cansa. É óbvio que cansa, né? Qualquer atividade física vai cansar. Alguns indivíduos a gente brinca, assim, ó, é como se fosse adicionar uma medicação no seu, né? Então, enfim, a gente tem que jogar com vários. Aumentar o tempo em pé, atividades como andar com o filho, andar de bicicleta, né? Uma discussão social importante. A gente tem observado que muitos não têm local apropriado, pista para andar. A questão da violência tem feito com que os pacientes fiquem mais em casa, né? Mais na televisão, mais videogame, as crianças também. Então, pode se juntar a comunidade para, de repente, pedir, né, um lugar com pista. A gente vê onde tem uma pista, normalmente os pacientes daquele município referem sobre a pista. Ah, tem até uma pista na minha cidade, eles falam assim. E a gente tem ido lá para caminhar. Aulas coletivas de alongamento simples, caminhada com a equipe de saúde seria fantástico. A gente sabe qual é a situação hoje, né, da demanda de saúde, que é muito grande. Então, eu daqui falar que é fácil, não é fácil. Eu não considero fácil. Seria necessário um comprometimento, eu diria até político, de todos os gestores para que coordenasse uma caminhada com a equipe de saúde, inclusive com, né, com uma tabela ali de escala, né? Enfim. Mas seria interessante para você já poder inscrever aquele indivíduo numa atividade física, né? O exercício físico, ele é componente de 20 a 30% do gasto energético total. Então, a necessidade de manutenção de gasto energético deve ser compreendida pelo paciente e estimulado pela equipe em todas as visitas, né? Então, pequenas mudanças, óbvio, devem ser parabenizadas e muito parabenizadas. A gente brinca, né? Às vezes com o indivíduo, o senhor eliminou 5 quilos, o senhor vai em casa, pega um fardo de arroz de 5 quilos e sente quanto que foi 5 quilos. Porque 5 quilos, quando fala em 5, assim, parece um numeral pequeno, mas em gordura, ele é muita coisa para o organismo, né, em termos de adaptação. Então, quando a gente parabeniza dessa forma e ele pega os 5 quilos e sente que não está mais carregando aquele fardo junto com ele, é interessante para estimular. O educador físico, ele prescreve exercício, avalia mobilidade, força, possíveis limitações. Então, é extremamente recomendável, né, se houver o educador físico. E o acompanhamento com esse profissional traz benefício a longo prazo, porque há um vínculo, mudança de treinamento, ou seja, aumento da intensidade ao longo do tempo é super importante. A gente percebe isso no processo de emagrecimento, né? E o médico, como a gente nem sempre tem educador físico ao lado, deve propor treinamento leve desde a primeira consulta. Assim como parar de fumar, a gente percebeu, né? Existem pesquisas mostrando que falar aumenta a chance a cada consulta, a cada contato com um profissional de saúde na parada do tabagismo, a mesma coisa com a atividade física. Então, a gente observa que no pós-bariátrica, que é o momento bem depois que eu faço esse ambulatório, que a gente pergunta, insiste para que evite o reganho de peso, porque existe. Então, é sempre para sempre, né? E se o paciente possui risco cardíaco elevado, idade maior de 40 anos, tem que tentar pedir pelo menos o teste ergométrico para descartar a isquemia miocárdica aguda, né? Aqui eu deixei algumas bibliografias, algumas estão disponíveis, que são a Diretriz Brasileira de Obesidade de 2016 da ABESO. Ela está disponível, ela é bem importante, tem nível de evidência em cada dessas recomendações que eu falei as principais, né? E algumas outras bibliografias. Acho que não tem, acho que tem mais um? Tem. Aqui, tá aqui. Então, aqui também tem esse statement, né, que é o guideline que eu falei da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade, e esse estudo de caso, que é a avaliação de um serviço de manejo de obesidade multidisciplinar baseado num primary care, né, no Reino Unido, que é essa bibliografia 5 aqui, que foi aquele modelo de cuidado que eu coloquei lá em cima. Então, gente, assim, é um problema social grave, né? 80% dos casos é por erro alimentar. A maioria dos pacientes que são sedentários e são obesos graves, eles não se visualizam fazendo atividade física. Nos scores que se colocam em pesquisa, eles nem se visualizam como sendo pessoas fisicamente ativas.
Então, esse é um problema grave, assim, né? Ainda mais no nosso país, assim, há pouquíssimo tempo foi discutido isso, que se ia tirar, talvez, a educação física das escolas. Imagina, a maioria dos indivíduos só faz atividade física na escola naquele momento. Então, de jeito algum, acho que a educação física nas escolas deveria triplicar, na minha opinião, né? E não é só minha opinião, é a opinião da Associação Americana de Pediatria, que hoje diz que a criança ela tem que ter 1 hora de exercício físico intenso por dia, no mínimo, né? Isso eles acabaram de colocar no guideline deles. E a cirurgia bariátrica, então a atividade física muito cedo, ela previne essa obesidade futura. A cirurgia bariátrica, para pacientes com IMC acima de 35, 40, mas é óbvio que esses pacientes vão permanecer para sempre em tratamento de obesidade, isso é uma coisa que a gente tem que falar para eles. E assim, a gente não observa discussão sobre a introdução de possíveis medicações na rede básica, né? Medicações com baixo custo, como sibutramina, até deixo para discussão, elas poderiam ser prescritas, elas são extremamente baratas porque quebraram a patente, né? O estudo SCOUT, que foi o estudo que tirou a sibutramina da Europa, foi um estudo que provou apenas que a bula da sibutramina ela estava correta, ou seja, a gente não pode prescrever sibutramina para paciente com infarto, AVC, acima de 60 anos, ou seja, esse estudo misturou todo mundo e aí aumentou o risco cardiovascular. E por isso a sibutramina foi tirada da Europa de circulação e aqui no Brasil só não foi porque a Sociedade Brasileira de Endócrino, junto com a Associação Brasileira de Obesidade, né, pediu muito para a Anvisa não tirar, né, não suspendeu, porque é uma medicação de baixo custo atualmente que a gente tem utilizado como anorexígeno e com poucos efeitos colaterais. Né? Claro que a gente sempre exclui pacientes com patologia cardiovascular prévia, né, na entrevista, pacientes hipertensos descontrolados, pacientes ansiosos, pacientes que têm insônia. É óbvio que isso é feito já na anamnese. Então, não é o uso indiscriminado, né? Mas a gente não vê discussão de tratamento clínico medicamentoso, não tem no Rename. Então, só fica aí para a gente discutir. Eu estou à disposição de vocês nos próximos minutos para a gente discutir. Mas eu fico à discussão e tem o meu e-mail, vai ficar o meu e-mail, a sua pergunta ali, ó, cristina22olive@gmail.com. Porque se você quiser fazer uma pergunta para mim e que não tiver tempo, pode ficar bem à vontade. Obrigada. A Mariana Carpena Correia da Silva, ela perguntou ali com relação à dieta dos pontos, se ela realmente promove uma mudança de comportamento alimentar. Uhum. Não é que ela... É que, o que a gente percebe? Ela promove porque o que acontece é aquilo que eu falei para vocês, às vezes não há uma ligação cognitiva entre o que se come e questão calórica, entendeu? Então, assim, às vezes o paciente não percebe, por exemplo, que um croissant tem aquela pontuação, aquele peso. Ele imagina que aquilo seja um pouco mais calórico, mas ele não sabe quanto. Então, eu gosto por ser cognitivo. Agora, dizer que ela vai fazer, não necessariamente, né? Aí nenhuma dieta, na verdade, tem esse poder, né? De fazer uma mudança de estilo de vida. É uma sugestão para que a gente tenha uma opção, na verdade, para que o paciente faça aquele recordatório com interesse em saber qual que está sendo o erro alimentar dele, né? É mais para isso, assim. Não sei se eu respondi a pergunta. A Cirlei Michelotti pergunta sobre a importância do fisioterapeuta, né, nesse processo aí, devido a esses pacientes apresentarem diversas patologias de nível músculo-esquelético, isso. Principalmente a realização de atividades físicas. Com certeza. Se tiver o fisioterapeuta é outro ganho, né? Até eu sempre falo para os pacientes mais inativos, principalmente, que a gente percebe que daí eles colocam como uma limitação total. Assim, não, doutora, não adianta, eu não vou fazer atividade física porque dói. Aí eu sempre falo, não, mas o senhor tem que fazer fisioterapia, o senhor tem que fazer porque daí cada vez dói mais. Então, assim, o papel do fisioterapeuta é fantástico, é imprescindível, enfim, na nossa opinião tem que ter em todas as equipes, né? Até para analisar os encurtamentos, essas dores, todas essas questões de mobilidade, né? Que é o que diminui muito a qualidade de vida. Quanto mais obeso, mais imóvel. E a gente tem um agravante, quanto mais obeso, mais aumenta a obesidade. Ou seja,
Nos grupos com IMC acima de 50, é assim um crescente de peso muito grande, porque é como se houvesse uma desistência de buscar acesso, né, à saúde. Eles se sentem muito imóveis, não conseguem mais realizar nada de atividade física. Então, com certeza, o fisioterapeuta é muito importante. A Rosângeli Pavan Salvaro pergunta aí, em termos de exames laboratoriais, qual a relação entre prolactina e obesidade? A prolactina ela pode estar aumentada em obesos, mas assim, não tem nenhuma associação que eu saiba, assim, eu posso estar esquecendo alguma coisa, de causa, né? Talvez seja isso que ela esteja perguntando. Exames laboratoriais são exames gerais, pensando nas comorbidades, então vai se pedir glicemia basal, o colesterol total e frações e o TSH. Mas já adianto que na maioria das vezes é normal, assim, a gente não tem uma alteração hormonal, né, muito grande. A maioria das vezes é erro alimentar. Raríssimos casos de Cushing, né? Aí a gente tem, realmente, quando tem dúvida de alguma alteração endocrinológica, mandar para a referência, mandar para o endocrinologista, né? Que vai ser quando o paciente tem muita comorbidade muito cedo, tem diabetes, hipertensão, não melhora com 2, 3 medicações, enfim, começa a agravar muito as comorbidades. Você tem que pensar nas síndromes endocrinológicas mais raras, do tipo acromegalia, Cushing, causando essa obesidade. Mas, no geral, não é o que se vê. No geral, é erro alimentar o principal e metabolismo. E aí a gente pode discutir a questão genética, metabólica, né? Mas a prolactina como causa não tem uma relação, assim. A Mariana Carpena Correia da Silva relatei que muitos clínicos gerais da atenção básica têm dificuldade em se integrar com a equipe multiprofissional no tratamento da obesidade. Aí ela pergunta, né, se você tem alguma experiência exitosa nesse sentido, algum exemplo, de integrar o médico da APS com o NASF no tratamento da obesidade. Ah, entendi. Assim, eu quando trabalhei, né, eu tive algumas experiências, mas a época que eu trabalhei, que foi em 2003, 2004, e o município que eu trabalhei também era tudo muito incipiente, assim. E eu, como era muito curiosa, era uma colônia de pescadores aqui perto de Florianópolis, tinha muita hipertrigliceridemia, eles levavam muita fritura para o alto mar na época, né? Então a gente teve a oportunidade de discutir, sim, com as outras profissionais da equipe. Mas isso já era porque eu também sou bem curiosa em relação a esse ponto, assim. Eu acho que isso a gente tem que aprender, né? Trabalhar em equipe é um aprendizado. Então, eu ainda creio que com treinamento a gente consiga até sugerir para o Telesaúde uma colega nossa que já trabalhou dentro do hospital universitário como voluntária, que é psicóloga, que ela faz a especialização dela em grupos e ela trabalha muito com grupos para que venha fazer uma palestra maior aí só sobre manutenção, formação de grupos, porque realmente não é simples trabalhar em equipe, é muito mais complicado, né? Aqui a nossa experiência no hospital já é uma experiência de hospital terciário, mas a gente faz assim, a gente faz uma reunião obrigatória mensal, tentamos manter essa reunião com todos os profissionais e colocamos algumas regras de conduta, né? Temos um grupo de WhatsApp, como todo o grupo, né? E tentamos manter algumas regras de conduta, né? Não entendi que tipo de dificuldade, assim. Mas creio que isso é de formação mesmo, né? A gente mostra para os alunos aqui que que hoje em dia a obesidade é igual ao multiprofissional, né? Não tem como você desvincular, porque a linha de cuidado ela é multiprofissional. Ela só acrescentou aqui que aí muitos clínicos gerais acabam achando que a questão de obesidade dos obesos é da nutrição ou do educador físico. Ah, entendi. Aham. Isso não tem muito, né? A gente sabe que o metabolismo é cada vez mais estudado por todas as áreas. Assim, eu acho que o médico ele tem ainda uma força também, né? Tanto é que eu trabalho com 3 nutricionistas no privado e aqui no hospital universitário com várias outras nutricionistas. E sempre os estudantes me perguntam isso, tá, mas vocês prescrevem dieta? Eu falei, não, eu sempre falo também para o paciente, isso aqui é um começo de vida para o senhor. Mas a nutrição é que vai estabelecer seu cardápio, ver suas intolerâncias, se eu gosto de leite, se não gosta de leite, quanto de cálcio que tem que colocar.
enfim, várias questões de micronutrientes. Então, assim, a gente perde muito se ficar só com o médico ou só com o nutricionista. O paciente só ganha cada vez mais, né, informação, porque o médico ele tem que olhar a pressão, ele tem que ver o status todo do paciente, né, se tem alguma medicação que está influenciando na obesidade, como que anda o sono desse paciente. O sono é muito importante para a obesidade, né? Se ele está estressado, se não está, discutir se ele tem que fazer uma terapia, encaminhar ele para o psicólogo. Então, né, não tem como. Acho que não é só do nutri, só do médico, é multiprofissional mesmo. Aí a Camila Mariana Duarte, Sotowski, uma coisa assim, desculpa se eu pronunciei errado, perguntou se você tem alguma experiência em grupos para perda de peso, né? Uma experiência aí de exemplo exitosa, que é o que eles mais fazem no NASCE, mas também tem essa mesma dificuldade relatada na pergunta anterior. A gente sabe que grupo não é tão simples assim, né? Grupo é uma coisa complexa porque tem N situações, né? Eu não lidero nenhum grupo. Quem lidera os grupos aqui no hospital é a nutricionista psicóloga, né? E o que a gente faz? São intervenções no sentido, quando elas chamam, os médicos vão para discutir algum assunto que o grupo está interessado, né? Não tem grupo com o médico, não sei se vocês entendem, assim, liderado por médico toda a semana. Mas o médico, ele participa e sai, né? Conforme pedem no grupo. Então, eu particularmente como liderança, não. A gente tem no privado um grupo que vai começar agora, pela primeira vez, que eu saiba é uma iniciativa privada, assim, inicial. E no hospital universitário a gente tem a experiência do grupo, sim, com diabéticos e depois com aulas de culinária. O grupo da bariátrica também, com a nutricionista da bariátrica, que é a Rafaela, que também faz um grupo, tem aulas de culinária também. É bem interessante, porque ali troca-se as dificuldades, né? E muitos conhecimentos, não só culinários, mas acerca dos alimentos que a gente foi perdendo, né? Com a industrialização da comida, tudo. Então é muito interessante, às vezes a gente brinco assim, a gente disfarça o grupo, né? Fala que é uma aula de culinária para chamar, enfim, faz um grupo mais para mães e ali também coloca alguma questão de... Mas assim, obesidade não é fácil, e por isso que eu quero propor até, já propus que fizesse a palestra aqui, a web palestra só sobre grupos e formação de grupos, que eu já tenho essa convidada que é a Caroline Gama, que é psicóloga. Porque não é a minha experiência principal, né? Só vou falar rapidinho que tem um livro que eu sugeri ali, que é o Pense Magro, é um livro clássico de uma psicóloga cognitivo-comportamental, que seria interessante para discussão de grupo. Ele até tem o livro do terapeuta e o livro do grupo, assim. E cada capítulo tem uma tarefa. É bem interessante para algumas tarefas. Ele trabalha bem a cognitivo comportamental em relação à obesidade, o Pense Magro, né? Só para dar um... Lembrei agora. A minha mensagem final é que, assim, como serviço de endocrinologia, nós estamos à disposição, né? Para que... Meu e-mail está aí, se tiver qualquer caso, vocês quiserem mandar casos para cá de pacientes graves, enfim. A gente não tem essa questão. O que a gente gostaria mesmo de deixar mensagem é que todo mundo... se torne um agente, né? Um agente de melhorar a saúde das pessoas, né? Procure em si mesmo já começar a fazer as mudanças de estilo de vida, porque falar para os outros eu sempre brinco que é mais fácil que fazer em si próprio, né? E quando a gente faz com a gente mesmo, aumentar a atividade física, melhorar a comida, aprender sobre alimentação, é que a gente vê a dificuldade que é. Eu tenho 3 filhos pequenos, um de 7, um de 4, um de 2, e vivo nessa rotina de melhorar a saúde, não só minha, da minha família. Então, agradeço muito a oportunidade. Um abraço para vocês.